Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês participando da 43ª edição do curso de Ciências Básicas e Clínicas em Oftalmologia, do Programa de Residência Médica de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. Minha aula nesse bloco de catarata tem como tema facoemulsificação sem mistérios para os primeiros 100 casos. De certa forma, este tema tem uma grande intersecção com a aula que o Richard deu de manhã, falando de como evitar complicações operatórias nos primeiros 100 casos. Muito do que ele falou eu vou repetir ou abordar, e isso é muito bom, porque reforça a fixação desses pontos importantes para vocês. O tema é muito adequado e importante, porque pode-se considerar que é nesses primeiros 100 casos cirúrgicos que o cirurgião encontra seus principais desafios, em termos de aprendizado e domínio de vários aspectos técnicos da cirurgia, entendimento e ajuste dos parâmetros do aparelho de facoemulsificação, familiarização com a cirurgia no microscópio, segurança no manejo do paciente durante a cirurgia, etc. É neste período que o cirurgião vence a parte mais difícil da curva de aprendizado da cirurgia de facoemulsificação. O que vou falar aqui são sugestões, dicas e conselhos de uma maneira bem simples e direta, para que o cirurgião passe por esta fase de maneira mais proveitosa, segura e eficaz possível, ao mesmo tempo assegurando o bom resultado necessário ao paciente. É importante que o cirurgião inicie suas primeiras cirurgias já estando familiarizado com os dois equipamentos que irá utilizar, o microscópio e o facoemulsificador. O wet lab pode ser uma ferramenta importante para amenizar as dificuldades neste início. Se o cirurgião tiver a oportunidade de se familiarizar com a situação de operar com o microscópio, praticar com o faco, acostumar-se com os comandos dos equipamentos, etc., ele não terá que se preocupar com mais estas novas situações enquanto estiver aprendendo a operar. Caso tenha a possibilidade de treinar técnicas no olho de porco ou no olho modelo, melhor ainda, pois facilitará enormemente o entendimento das técnicas e manobras cirúrgicas e sua mecânica. Com certeza, um dos melhores conselhos que eu posso dar é que o cirurgião inicie seu aprendizado por técnicas de sulco, e as duas mais apropriadas para isso são dividir para conquistar e stop and chop. São técnicas consideradas básicas pela facilidade de execução. Através da confecção do sulco, a divisão do núcleo é assegurada. Se obtém espaço para a manobra dos fragmentos dentro do saco capsular, podem ser executadas com parâmetros fluídicos baixos, o que confere segurança, e ainda por cima, podem ser aplicadas em todos os graus de dureza do núcleo. Eu vejo muitos cirurgiões iniciantes pularem esta etapa e já iniciarem fazendo técnica de facoshop sem terem adquirido o entendimento e habilidades suficientes e enfrentarem dificuldades e problemas sistematicamente neste início. Isso é um erro. Apesar de não serem técnicas muito eficientes no que concerne o uso de ultrassom e tempo cirúrgico, são técnicas muito eficazes e seguras, e é o que importa neste início. Em termos de conhecimento necessário para se operar, o domínio dos conceitos teóricos da facoemulsificação é quase sempre a área mais falha entre os cirurgiões, inexperientes ou não, por incrível que pareça. É um assunto chato e maçante, mas muito fácil de entender e aplicar, e absolutamente essencial. O cirurgião precisa saber programar o aparelho. Não basta pegar os parâmetros de alguém e usar, o que é inadequado. É preciso entender como cada parâmetro do aparelho afeta a cirurgia, o que vai permitir que o cirurgião monte seu próprio setup de parâmetros, adequado para a sua prática e maneira de operar, por assim dizer. E isso também possibilitará que o cirurgião modifique estes parâmetros
conforme a necessidade no caso que estiver operando. Existem alguns conceitos básicos na técnica cirúrgica de Fako que eu sempre vejo os cirurgiões iniciantes terem dificuldade no seu domínio e aplicação, e que acabam atrapalhando o seu progresso técnico. É importantíssimo entender o conceito do movimento de fulcro, que é semelhante ao do remo fixo num ponto do barco. O instrumento se movimenta respeitando o ponto fixo da incisão de entrada, sem empurrar o olho. Ter noção da profundidade do núcleo quando estiver trabalhando. Entender que esta acompanha a convexidade posterior do núcleo e é mais profunda no centro e mais rasa na periferia. Um erro comum é ter medo de aprofundar o sulco e não conseguir a quebra do núcleo. Ter consciência e atenção da posição do segundo instrumento enquanto trabalha com a ponteira de Fako, para não danificar as estruturas oculares e causar acidentes. Entender como deve ser feita a ação do pedal no manejo do núcleo e evitar erros de execução, como, por exemplo, chopear o fragmento estando com o pedal na posição 3, o que provoca a perda da apreensão do fragmento. Praticar o conceito da safe zone com a ponteira do Fako, mantendo-a na área delimitada da cápsula rhexis no plano da pupila, evitando acidentes com a cápsula ou com a íris. Por fim, aprender a ter mão leve, ou seja, faça manobras com gentileza, evitando deformar o olho, mantendo as incisões sem tração ou estresse. Esse conceito é bem batido, mas é uma verdade absoluta. A cirurgia de catarata por facoemulsificação é uma cirurgia absolutamente passo-dependente, ou seja, a má execução de um passo cirúrgico pode comprometer todo o restante da cirurgia. Claro que é difícil para o cirurgião iniciante praticar isso, mas na maioria das vezes depende apenas de atenção, determinação e, claro, conhecimento. O cirurgião precisa ter em mente todos os aspectos técnicos teóricos e os requisitos para a boa execução daquele passo cirúrgico e se ater a eles todo o tempo. A boa cirurgia exige controle dos processos e manobras envolvidos. A eficácia, eficiência e segurança dependem absolutamente deste controle. Portanto, não prossiga se não tiver controle da situação intra ou extraoperatória. Evite executar o passo cirúrgico nessa situação, apenas por executá-lo e se livrar logo, e poder avançar para o próximo passo. Isso é um grande erro. Uma incisão imperfeita tem vazamento incisional e vai causar surge durante a emulsificação do núcleo. Uma rhexis pequena pode apresentar rasgo radial durante o manejo de um núcleo mais duro. O esforço na execução perfeita é o que promove melhora. Praticar uma manobra do modo errado vai te ensinar a fazer errado sempre. A prática torna um ato permanente na sua execução. Então, que seja executado sempre de modo perfeito e correto. Não se preocupe com os passos subsequentes da cirurgia. Eles virão depois e dependem deste passo que está fazendo agora. Portanto, concentre-se nele sem pressa. A pressão do tempo é talvez o principal fator que leva a um passo cirúrgico ser mal executado. Ao contrário do que se normalmente pensa, o passo cirúrgico perfeito sempre ganha tempo. Eu acho que se eu tivesse apenas um slide para poder mostrar nesta aula, seria esse. Sempre assegure a melhor dilatação possível. O cirurgião iniciante já tem toda uma série de dificuldades com a técnica, aparelho, microscópio, paciente. Evidentemente, não precisa de mais um para dificultar. A miose é um fator complicador sério e desnecessário. Na imensa maioria das vezes, a dilatação insuficiente é resultado de preparo mal feito, seja por tempo de dilatação,
muito pouco ou perda do efeito por tempo excessivo passado. A não administração das doses no tempo ou número de vezes necessário, ou até a técnica de instilação incorreta. Na minha prática diária, a atenção com dilatação adequada é absoluta e me evita muitos problemas. Eu acho que se eu fosse ter um desejo apenas para pedir, relativo à cirurgia de catarata, seria esse: que o paciente colabore, olhe o tempo todo para a luz sem fechar o olho e sem mexer a cabeça. Só que não funciona assim. É fundamental transmitir confiança ao paciente para obter colaboração. No caso do paciente não colaborativo, saber como operar usando um instrumento auxiliar, seja um chopper ou uma pinça, para posicionar o olho adequadamente quando necessário. Usar comandos positivos ajuda. Dizer, olha para a luz, abra o olho, funciona muito melhor que dizer, não feche o olho ou não vire a cabeça. Se o paciente ainda assim não consegue ajudar, não adianta insistir. Ele só ficará mais ansioso porque sabe que não está conseguindo ajudar e percebe a sua frustração na voz. Pensou em bloquear? Bloqueie. Quando é a hora certa de usar determinada técnica ou estratégia? Geralmente é no momento em que você pensar nela. Será que eu vou precisar usar a Dultripan neste caso para ver melhor a rhexis? Use. Será que é melhor dar um ponto nessa incisão? Dê o ponto. A única sutura que você se arrepende é aquela que você não fez. Gravar as próprias cirurgias, revê-las e estudá-las acelera bastante o progresso do cirurgião. Acostume-se a fazer disso uma rotina. Não se preocupe em conseguir montar um sistema de gravação sofisticado e de alta qualidade neste momento. Um sistema simples e barato é suficiente para este propósito. E hoje temos muitas opções disponíveis, incluindo a gravação no smartphone. A gravação proporciona a oportunidade de identificar erros na técnica e situações onde o cirurgião encontra dificuldades sistematicamente e corrigi-las. Pode-se observar onde há tempo desperdiçado desnecessariamente durante a cirurgia. Eliminar tempo ocioso ou desperdiçado promove eficiência. É muito importante identificar a causa de complicações cirúrgicas, determinar o que ocorreu de errado e aprender com as suas próprias complicações. Revendo as suas cirurgias, o cirurgião verá coisas que não consegue ver enquanto está operando, porque sua atenção está voltada para o que está fazendo e não consegue ver o restante. Mostre suas cirurgias para cirurgiões experientes e peça para comentarem seus erros e acertos. Considere as sugestões oferecidas para a melhora. Hoje, com a internet, nós temos a oportunidade de poder observar todo tipo de técnica e dicas e outras informações de muitos cirurgiões e aprender com isso. A observação da técnica sendo executada corretamente ajuda na melhoria e entendimento. Nós somos muito eficientes para aprender através da observação e imitação. Conforme vamos aprendendo e progredindo, podemos ver detalhes na técnica que antes não percebíamos. Então, sempre voltar aos vídeos para estudo. Faça uma observação ativa, observando o cirurgião mais experiente fazer o que você não conseguiu. Aproveite e aprenda também com a complicação dos outros cirurgiões. Agora, um assunto aparentemente fora do escopo do que estamos discutindo, mas na realidade completamente apropriado no momento. O cirurgião de faco precisa saber fazer cirurgia manual da catarata. MSICS significa Manual Small Incision Cataract Surgery, o que na verdade é um nome inadequado e que se refere à cirurgia extracapsular por túnel escleral autoselante. As últimas décadas testemunharam grandes avanços nas técnicas de facoemulsificação, mas ao mesmo tempo ocorreu grande desenvolvimento paralelo no campo do MSICS, ou simplesmente SICS.
Na verdade, a SICS apresentou mais variações nas técnicas em comparação com a facoemulsificação. A cirurgia passou por uma mudança de paradigma, com técnicas avançadas de túnel escleral que forneceram segurança, astigmatismo induzido cirúrgico insignificante e sem necessidade de sutura. Algumas técnicas são realizadas com largura de incisão menor que 3 mm, com anestesia tópica e tempo cirúrgico muito rápido. Esta foi uma verdadeira revolução na cirurgia manual da catarata. Muitos estudos têm mostrado que a cirurgia manual de catarata de pequena incisão tem resultados comparáveis à faco em relação ao resultado visual, resposta inflamatória, segurança, complicações cirúrgicas e outros aspectos. Os cirurgiões de faco podem considerar SICS como uma ferramenta adicional em seu arsenal que os ajudará a superar certas situações complicadas e casos difíceis, nos quais tem melhor resultado e segurança que facoemulsificação, como casos com comprometimento zonular extenso, baixa celularidade endotelial, núcleos extraduros, etc. A SICS é o modo mais adequado para se fazer a conversão da cirurgia no caso de complicação, evitando a incisão limbar e suas desvantagens. Temos intenção de ensinar SICS a partir deste ano aos residentes da escola e acho que será muito proveitoso. Através do preparo prévio, o cirurgião elimina toda uma série de fatores que podem prejudicar sua atenção e pode, então, se concentrar na cirurgia. Tudo precisa estar pronto antes de começar a operar. Material cirúrgico, insumos usados, confirmar a lente que será usada, etc. É importante prever possíveis dificuldades no caso, revendo o histórico e dados de exame, e deixar preparados material e insumos no caso de mudança de plano. Claro, a sorte favorece a mente preparada. Finalizando, o mindset do cirurgião iniciante deve ser esta disposição de entender e dominar as técnicas envolvidas, escutar o orientador ou cirurgião mais experiente e aprender com ele, e, o mais importante, se esforçar para sempre fazer o melhor possível para assegurar o aproveitamento e progressão mais rápidos nesta fase difícil que são as primeiras cirurgias. Muito obrigado pela atenção. Eu aproveito a oportunidade para compartilhar os 2 canais que tenho no YouTube. Basta procurar meu nome, Neto Rosatelli. Os canais são mantidos com muito esforço e capricho para oferecer bom conteúdo, mostrando muitas técnicas diversas e dicas úteis para cirurgiões iniciantes e mesmo experientes. Aproveite!